Olá, mulheres! Aqui quem fala é Rosélia Silva e estamos juntas lendo o livro Como Deus Pode e Vai Restaurar o Seu Casamento. Capítulo 15. Consolar outros. Consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. 2 Coríntios 1:4. Deixe-me começar afirmando a você que basicamente todos os princípios deste livro irão ajudá-la a restaurar o seu casamento. Mesmo que o seu marido seja abusivo ou tenha problemas com álcool, drogas ou pornografia. A maior parte das mulheres que vêm ao nosso ministério estão lidando com adultério em um ou mais dos pecados mencionados acima. Quando as mulheres vêm a nós, querem saber como posso lidar com e superar a destruição que tem contaminado nossas vidas há anos. Como posso superar esta dor tão grande? A resposta é buscando a sabedoria e a verdade. Provérbios 23:23 diz: compra a verdade e não as venda, e também a sabedoria, a instrução e o entendimento. O desejo de meu coração é compartilhar com você a verdade, com o objetivo de libertá-la, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Lidando com os pecados de seu marido. Se o seu marido está em algum pecado, como você deveria lidar com isso? Como sua esposa? Não como o mundo faz. Os caminhos do mundo trarão destruição, mas os princípios de Deus trarão vitória. Aqui está a prescrição de Deus, direto de sua palavra. Sem palavras. Como aprendemos anteriormente, a Bíblia é clara ao dizer que devemos respeitosamente nos manter quietas e não tentar discutir com nossos maridos quando estão em desobediência à palavra de Deus. 1 Pedro 3:1 e 2. Não cometa o erro de falar com seu marido sobre o seu pecado. Fale com Deus somente. Da mesma forma, eu insisto que você não fale com outros a respeito disso também. Duas coisas acontecem quando você faz isso. Em primeiro lugar, isso nos coloca em oposição ao Senhor. Aquele que murmura de seu próximo às escondidas, eu, Deus, o destruirei. Salmo 101:5. Em segundo lugar, quando você descobre pecados e fraquezas dele aos outros, isso faz com que seja quase impossível para ele voltar e se arrepender. Quando qualquer um na igreja e todos os seus familiares e amigos sabem que ele tem vivido em adultério ou algum outro pecado, você fez com que isso seja quase impossível para ele voltar atrás. Nós não devemos confessar os pecados dos outros. Confessar os seus próprios pecados é bem diferente de revelar os pecados dos outros. Isso também traz a sua própria maldição. E viu Cão, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos, no lado de fora. E disse Noé: maldito seja Canaã. Gênesis 22:25. Este versículo confirma o princípio do que lemos anteriormente no Salmo 101:5. Foi dito que nós não devemos difamar ninguém. Entretanto, eu estou ciente de que é muito difícil manter tudo o que você está vivendo como um segredo. É por isso que nos foi dito em Mateus 6:6, entra no teu aposento e fecha a tua porta. Ora, a teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê em secreto te recompensará. Quando você não tiver ninguém com quem falar, você tem que despejar o seu coração para Deus. De qualquer forma, Ele é o único que pode realmente mudar o seu marido e a sua situação. Mas quando contamos a todos que perguntam ou que irão escutar, quando falamos no telefone por horas sobre isso, ou até mesmo despejamos tudo isso com os nossos pastores ou conselheiros, terapeutas ou analistas, falharemos em usar esta urgência em nosso aposento fechado. Eu encorajo mulheres a fazer o que funciona. Eu sei, pessoalmente, que isso funciona e que qualquer outra solução não funciona. Jejuem. A melhor forma de libertar um marido que está preso ao pecado é jejuar e orar por ele.
Porventura, não é este o jejum que escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, que deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Isaías 58:6. Há mais sobre o jejum no capítulo 16, as chaves dos céus, que você precisa ler. Vença o mal com o bem. A outra forma é superar o mal fazendo o bem. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Romanos 12:21. A Bíblia não mente, embora experts atuais digam que você dá permissão à pessoa que bebe, toma droga ou etc. ao ser mansa e amorosa, a palavra nos diz o oposto. Em quem você escolhe acreditar e obedecer? O amor é uma das armas mais poderosas que temos e é garantido que funcione. Deus diz que como devemos lidar com nossos inimigos ou com aqueles que nos machucam. Amar o seu marido agora, no meio do seu pecado, é certamente vencer o mal com o bem. Provérbios 10:12. O amor cobre todos os pecados. 1 Pedro 4:8. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. 1 Coríntios 13:8. O amor nunca falha. 1 Tessalonicenses 5:15. Vede que ninguém vê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Romanos 12:14 e 17. Abençoai aos que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoai. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Jesus disse essas palavras em Mateus 5:44 e 46. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos ou pecadores também o mesmo? Testemunho. Ela mandou o marido ir embora. Uma mulher veio ao ministério restaurar e estava com raiva, ressentimento e amargura. Ela buscou ajuda em todos os lugares, grupos de apoio, terapeutas e muitos livros, para resolver os problemas que ela tinha com seu marido, que ela dizia que era alcoólatra e viciado em drogas. Ela já tinha tido o suficiente. Ela expulsou seu marido de casa, como já havia feito algumas vezes antes. Esteve seguindo o conselho de todo mundo e infelizmente nada parecia mudar sua situação. Mas, inevitavelmente, as coisas ficaram muito piores. O que ela aprendeu em nosso ministério foi diferente de tudo que já tinha lido ou ouvido anteriormente. Finalmente, ela disse: ouvi a verdade. Ela nos disse que tinha sido tão profundamente doutrinada em psicologia e ideias não bíblicas que não podia mais discernir a verdade. Quando leu os princípios, a palavra de Deus se tornou uma espada cortando através da sua medula. Aprendeu sobre o perigo de dominar sobre o seu marido, como quando ela mandou ele ir embora de casa. Aprendeu a forma correta de ganhar um marido desobediente, sem palavras. Aprendeu como lidar com um homem que estava preso ao pecado do álcool e a jejuar e orar por ele. Ela aprendeu que uma separação forçada encoraja o adultério e sempre aumenta suas provações. Dentro de uma semana, leu todos os versículos listados neste livro e marcou-os em sua Bíblia. Para o seu espanto, ela não podia encontrar nenhuma base bíblica para as ações que tinha tomado com seu marido. Ela até ligou para sua igreja e implorou que eles lhe mostrassem que o que estava fazendo era realmente correto. Disse que precisava desacreditar os versículos que leu neste livro. Eles não puderam dar a ela nenhuma base bíblica, apenas encorajaram-na a manter o seu marido fora de casa.
e não permitir que ele voltasse. Em toda sua confusão, dor e raiva, esta mulher realmente estava procurando uma verdade. Finalmente pediu que o seu marido voltasse para casa. Então, ela deu a ele o respeito como o cabeça de seu lar e como líder espiritual. Pela primeira vez em seu casamento, a reconstrução de seu lar não foi nem fácil e nem rápida, embora tenha sido sempre estável. O seu marido depois confessou que esteve planejando cometer adultério após ela ter forçado ele que fosse embora. O seu marido tem estado em casa há mais de 9 anos, livre das drogas e do álcool. Ele é até diácono numa igreja grande. Testemunho: marido liberto do álcool. Uma mulher contatou o nosso ministério. Ela atingiu o máximo com o alcoolismo de seu marido. Tentou aplicar todos os métodos que leu sobre esposas de alcoólatras. Entretanto, descobriu que cada recuperação era apenas temporária. O seu casamento estava despedaçado. Eles se tornaram estranhos. Ela sentia que se realmente a amasse, ele pararia de beber. Do outro lado, seu marido estava convencido de que ela não o amava mais por causa da forma com que o estava tratando. Ele disse que o tratamento dela, como se fosse doente, apenas fez com que bebesse mais, pois sentia que não havia esperança. Ela disse que amava o seu marido, mas todos os livros diziam que deveria afastar-se dele porque eram codependentes, e ela havia se tornado a sua facilitadora. Ela nos disse que havia tentado de tudo e estava prestes a desistir. Nós a encorajamos a buscar a Deus. Ela disse que havia tentado isso. Disse que foi ao seu pastor que confrontou seu marido, o que apenas o tornou as coisas mais difíceis. Ele saiu da igreja. Quando realmente chegou ao fim de si mesma, clamou ao Senhor. Na manhã seguinte, encontrou uma mulher que teve o seu casamento restaurado e que concordou em orar por ela. Apenas 2 semanas depois, quando pensava que o seu marido estava no trabalho, recebeu um telefonema dele. Ele estava no Teen Challenge buscando ajuda. O marido desta mulher tornou-se 3 meses depois um homem totalmente transformado, com anseios pelo Senhor. Ele se tornou líder espiritual de sua família e membro ativo em uma nova igreja. Você pode tentar de tudo, mas quando você faz isso, eu afirmo, somente torna as coisas ainda piores. Tente Deus somente, siga Deus, confie nele e ele transformará sua situação num instante. Finalizando aqui o capítulo 15, e uma coisa muito importante que eu queria deixar: todos os versículos que foram citados, marque, anote e depois leia na sua Bíblia. Esses versículos são transformadores e são eles que vai ajudar, e são eles que nos ajudam diariamente a suportar e a dar um novo início, um novo recomeço. Os versículos bíblicos, todos eles citados aqui, são importantíssimos nesse novo tempo.